E aí, você sabe quem é Chris Holmes? Fala pessoal, say how about those Chiefs, Daniel, touchdown. E é isso, episódio especial sobre Chris Holmes. Muito se falou dele esses dias, né? O Kelsey acabou empatando aí o recorde do Chris Holmes. E eu vou falar um pouquinho aqui desse cara, que é um cara que eu acompanhei a carreira praticamente toda. Eu acompanho o Chiefs aqui desde 1993. Então tudo que eu faço é tentar contar um pouco para as pessoas que estão chegando agora o que é realmente esse time. Esse time tem muita história legal. Muita história legal. Óbvio, a gente tá numa época de Mahomes, a gente tá numa época de Swifts, e não é ruim, mas esse time tem muita coisa para falar a respeito dele. Eu já fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre a rivalidade com o Raiders. Depois eu fiz uma análise tática aqui do Jet Sweep. Semana passada a gente falou sobre Travis Kelce, aí a polêmica do melhor tight end da história. E agora eu vou falar de um cara sensacional, que é o Chris Holmes. Então se você gosta desse conteúdo mais histórico, né, mais de análise, deixa o teu comentário aqui para mim saber, porque é importante, né? As coisas assim são mais difíceis de trabalhar, dão um trabalho maior de pesquisas aqui para entender estatística de uma série de questões. Consigo falar a minha opinião aqui, mas é legal também para quem está chegando agora na Chiefs Kingdom, conhecer um pouco da história. Por que eu falei? Essa história aqui é incrível, tem muita coisa acontecendo. E amanhã tem mais história acontecendo, né, rapaz? Amanhã a gente tem react aqui, transmissão de Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Buffalo vai ganhar do Kansas City amanhã e a gente ganha no playoff. É assim a história, né? Tomara que se repita. Mas eu acho que amanhã a gente dá uma beliscada lá no Josh Allen, tá? Então a gente vai estar aqui a partir das 18 horas. Lembrando que começa o horário de verão amanhã nos Estados Unidos. Então a gente vai passando aí, rorando, fazendo por onde, né? Então vamos torcer para tudo dar certo amanhã e a gente não passar tanto nervoso aqui. Beleza? Mas esse vídeo é sobre Chris Holmes, então vamos lá. Vou falar um pouquinho desse cara, então. Chris Holmes, a gente tem aí uma história com Chris Holmes. É um cara que nasceu em San Antonio, no Texas. Né? A gente tem bastante jogadores do Texas, né? Hoje eu acho que o Mahomes é de White House, no Texas. É diferente do Mahomes, ele jogou na Universidade do Texas, os Longhorns. É um cara que não foi draftado. Ele foi pro draft de 1997. Então ele não é draftado. Como um draft, ele atraiu especulações aqui de Cowboys, de Redskins na época e de Ravens. E ele acabou assinando com o Ravens. Né? Então, em 97, ali na temporada 97 e 98, ele assinou um contrato com o Ravens. Na primeira temporada, ele começou a jogar mais no Special Teams, depois entrava de vez em quando, tentava um lugar ali na briga ali né, para poder ter um espaço no 53. E aí, 99, 2000, aí em 99 o Baltimore seleciona um running back e aí o Chris Holmes vai para a reserva e ele é campeão, né, em 2000 pelo Baltimore Ravens do Super Bowl 35. Só que aí vem um contexto histórico, né? O Chris Holmes, quando ele jogava lá em Texas Longhorn, em 95, ele teve uma ruptura de LCA. E ele ficou muito tempo afastado, né? Muito tempo mesmo afastado. Quando ele volta, já no final da temporada ali de 96, 95, 96, ele vai muito bem num jogo do Texas Longhorn. E aí quem é o cara que está fazendo a transmissão desse jogo, né, é o Dick Vermeil, né, que é um técnico aqui depois do Kansas City Chiefs. Ele foi campeão no St. Louis Rams e ele era o comentarista daquele jogo, que o Chris Holmes, assim, acabou com aquele jogo. E quando o Dick Vermeil ele chega em Kansas City, ele nomeia ali para quarterback o Trent Green.
que hoje é um comentarista, acho que CBS, se eu não me engano, a gente acaba vendo bastante jogo com ele ali. E o Trent Green, ele era um pocket passer, né, cara? Era um cara que tinha muita vontade ali, era um bom QB até, pelos padrões do que a gente tinha na época. E ele no meio, o Trent Green. E aí, o Trent Green, cara, precisamos de um running back, né? Precisamos de um cara que compõe ali. A gente já tinha um cara, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, porque o papel dele aqui é fantástico na história do que a gente tem aqui. Mas o Chiefs vai atrás, então, aí do Priest Holmes lá em Baltimore e assina com eles aí na temporada de 2000, né? O Dick Vermeil, ele já tinha vindo lá do Rams e ele tinha o Marshall Faulk lá, né? Que talvez assim foi um dos maiores também running backs da história. Eu acho que a NFL tem composto de alguns 4 períodos, tá? E eu vou falar de períodos históricos, de coisas que eu já vi acontecer na NFL e coisas que depois eu fui aprendendo e vejo até hoje. Você tinha aí uma primeira era da NFL, né, 60 até 70 e pouco, né, que tinha aquele jogo correndo e trincheirado, aquela coisa mais rugby ainda, né? Depois você tem aquela fase de 70 até 80, mais ou menos, que os quarterbacks começam a ter um pouco mais de responsabilidade no jogo passado. Depois vem a época dos anos 80, 90, até os começos dos anos 2000, que eram as composições de linha, né? Então começaram a ter vários esquemas de jogo, os motions, jogadas, né, diferentes, jogadas aberto mais tie-ends, né? Os tie-ends sendo mais prolíficos, running backs mais corpo de running backs, né? Então você tem um cara para a primeira descida, para a segunda descida, para a terceira descida, e você tinha as linhas, né, muito sólidas, mas ainda era um jogo entrincheirado, né? Depois vem a época ali dos anos 2000, 2010, onde o jogo perdeu um pouco de qualidade, ficou um jogo mais físico, né? Mas um jogo mais de bola mesmo, de bola. Bateu a porta aqui. E depois aí já finalzinho de 2010, 2020, aí os tiroteios, né, com os quarterbacks cada vez mais móveis. Antes ali, né, até um pouquinho 2005, 2006, Mike Vick, toda aquela turma ali, depois o Ken Newton, né? Então a gente começou a ter os pocket passers e os caras que, né, têm aí a mobilidade. E aí um pouco disso se perdeu, né? Porque a gente tinha grandes running backs no passado, né? Tô falando assim, Marshall Faulk, a gente tem o Emmitt Smith, cara, a gente tem muita gente nessa época, né? O próprio Priest Holmes. Então, isso evoluiu muito, né? E a gente acabou vendo esse jogo evoluir. E hoje os running backs, eles estão voltando a ter, né, as suas considerações, o seu papel especial dentro do planejamento do time. A gente já viu aí running backs sendo draftados no começo do draft, como o Bijan Robson, o Jenkins lá do Raiders. Então, assim, tem caras que fazem diferença no college, tanta diferença que acabam chamando atenção e podendo ser draftados numa escolha alta, né? Mas no caso aqui, né, quando a gente fala do Priest Holmes, muito se fala de por que o Priest Holmes ainda não está no Hall da Fama, apesar de toda a configuração dele. Naquela época, o Chiefs tinha uma muralha, era a muralha de Kansas City. E basicamente a gente tinha 4 caras aí que são sensacionais. O Willie Wolf e o Will Sheeds, eles eram os caras pilares aí dessa linha ofensiva. Eles estão no Hall da Fama, né? São os caras que estão aí na Hall da Fama. Mas aí a gente tinha o Brian Walters e o Case Wiggins. O Brian Walters 6 vezes Pro Bowl, left guard, e a gente tem o Case Wiggins com center, que tinha sido Pro Bowl também. Então, quando as pessoas falam de por que o Priest Holmes não foi pro Hall da Fama, muito se fala dele por conta exatamente dessa linha, porque as pessoas falam, pô, é um cara que tinha uma cortina ali, cara, ele conseguia romper buracos ali, porque
essa linha era muito boa, né? E o Dick Vermeil tinha muito disso, né? Era um cara que tinha essa composição de linha muito forte, né? Então eram caras extremamente fortes, extremamente rompedores, que abriam os gaps mesmo pro Chris Holmes correr. Então ele tinha essa capacidade ali, né? E isso, obviamente, né, contribuiu para muito do jogo corrido do Chris Holmes, né? Quando a gente fala desse ataque, aí eu vou falar de Tony Richardson. O Tony Richardson, ele é um cara que ninguém fala muito, porque é um cara que ele tá no Ring of Fame do Chiefs, é um cara reconhecido por a galera que acompanha mais o Chiefs. Mas nessa época, o Tony Richardson, ele era o running back do time. E quando, na primeira temporada, ali, logo nas primeiras semanas, o Chris Holmes não fez tanto impacto. Ele, inclusive, dropou uma bola num jogo ali. E aí, o Tony Richardson chega pro Dick Vermeil e fala, olha, eu acho que esse cara vai produzir, ele só precisa ter um pouco mais de espaço. E ele se prontifica a virar um fullback. E é exatamente isso que está acontecendo neste momento em Kansas City. E se você acompanha a minha transmissão, eu tenho falado disso. E eu fico muito feliz porque a história está se repetindo. Quem é o nosso novo fullback? Kareem Hunt. Exatamente o que o Kareem Hunt está fazendo neste momento, Tony Richardson fazia naquela época, tá? Então, assim, hoje quando a gente vê o Kareem Hunt correndo nessas bolas de 4 descida, 4-1, 4-2, e tem sido tão automático quanto o touch push lá do time dos Birds lá, o Tony Richardson fez isso lá atrás para ajudar, né, o Chris Holmes. Então, é um cara que tem muita consideração. Acho que os dois são. Hoje eles ainda se conversam. O Tony Richardson é um cara muito gente boa. A gente ouve aí umas entrevistas dele falando. É um cara apaixonado pelo Chiefs. Fala muito bem do Chiefs em redes sociais. Que acompanhem ele lá também. É um cara sensacional. Mas ele se tornou um fullback para poder ajudar a carreira e as marcas aí do Chris Holmes. E claro, um outro cara que ajudou muito nisso foi o Tony Gonzalez, né? Então, o Tony Gonzalez atraía muito a defesa, né? Então, lembra nessa questão de cover, né? Ou o time vai jogar mano a mano ou ele vai jogar zona. Quando ele joga por uma zona e põe um cover ali, quando você tem um cara extremamente dominante como era o Tony Gonzalez, a gente tem algumas posições ali de linebackers, os cornerbacks e os safeties, né? Naquela época, não se jogava com 2 safeties no fundo do campo como acontece hoje. Então você tinha linhas de 3 linebackers, ou você tinha mais os ball hawks, os Jimmys ali quando apareciam, e os nickels depois, né? Que são os caras que se aproximam mais na linha de scrimmage. Mas, principalmente, o Tony Gonzalez, ele atraía muito essa linha quando ele fugia, porque o linebacker ele não podia ficar muito preso, né, dentro da linha de scrimmage para pegar o Chris Holmes, porque senão o Tony Gonzalez ia embora, né? E é mais ou menos isso que acontecia também no Chiefs, na época, quando a gente tinha o Tyreek Hill, né? E a gente tinha o Tyreek Hill lançando, né? Ou seja, ele indo numa rota vertical, e o Kelce, aí no Prime Kelce, nas rotas horizontais para abrir buracos e ele poder romper, né? Então, quando você normalmente tem um cara, né, que a gente chama de T-formation, ou seja, os caras cruzando rotas, provavelmente uma zona ali vai ficar em aberto, né? E por isso que a gente fala tanto, e todo mundo fala tanto que seria tão bom a gente ter um jogo corrido neste momento em Kansas City, né? Porque a gente não tem nenhum running back extremamente fora da curva, como a gente teve o Tyreek Hill, como a gente tem hoje, assim, eu não acho que são tão caras fora da curva, mas tem o Rashid, tem o Worth, tem o Hollywood Brown, tem o Juju, tem o Thornton, tem os caras. Mas não é um cara, tipo, putz, a gente tem um wide receiver como sei lá, o Justin Jefferson. Putz, pra mim, o Justin Jefferson no Chiefs era os que chamam de cheat code, né, cara? É trapaça total. Mas se a gente tivesse o running back, cara, putz, assim, sei lá,
Se a gente tivesse um Derrick Henry Prime no Chiefs, sei lá, putz, a gente teria muito, muito. Não tô falando nem de caras melhores aí, tá? Eu tô falando realmente de um cara ok. Ele faria o que o Chris Holmes faz. A gente não tem uma linha ofensiva como a gente tinha naquela época, né? Com o Waters, com o Ingmans, com os caras aí. Mas a gente tem um Trey Smith, a gente tem um Creed Humphrey, o Soa Mataia tá jogando bem, a gente teve o Tunney muito tempo, a gente tem o Jamal Taylor, a gente tem o John Moore ou o Josh Simmons. Então, assim, a linha, ela não é ruim, mas ela não abre gaps, né? Então, quando a gente vê o Pacheco correndo na bunda do Creed Humphrey, é obviamente um problema do Creed Humphrey, né? Assim, não deixa de ser um problema do Creed Humphrey. É um problema do Pacheco, às vezes ele baixa a cabeça e vai embora. Mas não deixa de ser uma questão do Creed Humphrey ou do próprio Trey Smith, ou de não conseguir, né, abrir esse gap, né, posicionar o corpo para travar ali a ação e conseguir abrir o gap para o running back passar. Então, quando eu falo, putz, o Chiefs não tem um corpo de running backs que seja, né, fora da curva, também está nisso. Também nessas questões da linha ofensiva. E Tony Richardson e Tony Gonzalez foram os caras que deram muito campo para o Bruce Holmes poder fazer a carreira que ele fez, né? Então, quando a gente olha aqui, 2001, 2003, só para vocês terem uma ideia, em 38 jogos, hoje é o maior tempo, né, entre temporadas, que é a maior que o americano chama de span, né? É o maior gap aí entre toda a temporada de todos os tempos para um running back. Nunca um running back foi tão eficiente em 3 temporadas, em 38 jogos, quanto foi o Priest Holmes da história, né? Então, assim, ele foi um cara que correu para esses 3 anos 4.590 jardas, 1.976 jardas recebidas e 61 touchdowns. 61 touchdowns em 3 temporadas. É absurdo, absurdo, absurdo. Inclusive, o Kelce, ele falou sobre isso, né? O Kelce está na 13ª temporada dele, tá chegando agora a 83, e o Priest Holmes fez isso em 4 anos e meio. Em 4 anos e meio, esse cara fez o que o Kelce fez em 13 anos. Então, quando você olha a carreira do Kelce, você fala, mano, putz, o cara foi alvo do Mahomes, sei lá, 80% das vezes aí 2018 e 2019, sei lá, uma parada assim. O cara sozinho, em 4 temporadas e meia, fez 83 touchdowns. Tá? Então, assim, pra quem não conhece, cara, a história do Chris Holmes é assim, é absurda, cara, é absurda. Depois, em 2004, olha a loucura do negócio, né? Ele já tinha feito 812 jardas, 14 touchdowns em 8 jogos. Ou seja, o cara tinha feito mais de um touchdown por partida, quase 2, né? Porque 8 jogos, 2 touchdowns seria 16. Então, quase 2 touchdowns por jogo. Já uma média de 800, já tinha corrido 812 jardas. E, infelizmente, no jogo contra o Chargers, ele encontra ali uma lesão capacete, uma lesão bem feia, com um cara chamado Shane Merriam, que é um linebacker do Chargers. E aí ele tem uma lesão de coluna em 2004. Ele fica fora da temporada 2004-2005. 2006 também ele não consegue recuperar. Volta em 2007. Joga ali 4 jogos ali. Mas aí em 21 de novembro de 2007 ele anuncia a aposentadoria. Ele tinha ali um problema que ficou crônico na coluna. E aí ele tinha até um problema, se ele tivesse uma pancada séria ali, ele poderia ainda ficar tetraplégico, tá? Então, em 2007 ele anuncia a aposentadoria. Mas um ponto que putz, assim, fora da curva, cara, é que em 2007 ainda a gente tem o cara sendo o líder de todos os tempos, e ele continua nessa daqui, tá? Ele continua sendo o líder de todos os tempos do Chiefs em jardas corridas,
que é 6.070. Na época, ele era o líder de TD corrido, 76, e também o líder, né, de TDs aqui, com 83. Né? Então, obviamente, aí depois o Jamal Charles, né, consegue quebrar essa estatística de jardas corridas, mas ele ainda continua sendo o líder aí de TDs corridos e empatado agora, né, com Kelsey, com o líder de TDs totais, né? Então é um cara muito fora de série. Tem ainda 2 recordes, né? Um de jardas de scrimmage em uma temporada. Ele teve um jogo aí em 2002 de 163,4 jardas. E também ele está empatado com o Emmitt Smith, né, com 2 temporadas com mais de 20 touchdowns corridos. Né? Então, vocês veem que em 2002, a gente está aqui em 2026 quase, 24 anos, essas marcas ainda permanecem. Né? Então, pelo Baltimore foram 48 jogos, 65 pelo Chiefs, né? Jardas corridas aí por jogo 43,8 contra 93,4 por jogo. Imagina isso, cara. Imagina um running back no Chiefs hoje correndo quase 100 jardas um jogo, sendo que a gente tem jogo aqui que o nosso líder é o Patrick Mahomes. E não tô desmerecendo o Karen Hunt, tá? E não tô desmerecendo o Brashad Smith. Eu estou com o pé atrás com o Pacheco. Tá? O Pacheco lesionado não joga amanhã contra o Bills, né? Mas a gente sabe o problema que a gente tem, então... mas imagina a gente tendo um cara jogando 100 jardas por jogo corrido, tá? TDs corridos pelo Baltimore, 10,76 no Chiefs. Recepções por jogo aí 1,8 no Baltimore, 3,9 no Chiefs. É um cara de scrimmage, né, naquela bola lateral. Jardas recebidas por jogo, 12,2 no Baltimore. No Chiefs, 36,6. Aí total de touchdowns lá em Baltimore, 11. E 83 no Chiefs. É exatamente, né, o total aí de a gente fala aí do Kelsey, né? Então, o Kelsey, quando a gente nesse momento fala do recorde, né, que a gente está chegando aí pro Kelsey bater aí 84 touchdowns, é esse touchdown aqui, né? Essa estatística aqui que o Chris Holmes tá no... Aí, cara, eu acho que, assim... Como eu acho que o Kelsey falou uma coisa muito, muito fora do contexto, assim, ele falou, cara, esse cara era um absurdo, né? Para mim, a gente tem que pensar em algumas coisas. Eu até vou tirar a arte aqui, porque essas horas a gente vai ficando velho, né? E a gente vai ficando emotivo com as coisas. E aí a gente fala de 2 vertentes, tá? A gente fala da vertente impacto e a gente fala da vertente longevidade. Né? Tem muitos jogadores que são muito longevos na NFL. Né? O próprio Kelsey, 13 temporadas. Né? A gente teve... a maior parte dos QBs normalmente são longevos. Né? A gente teve o Tom Brady, a gente teve o Big Ben, a gente tem o Aaron Rodgers, Brett Favre, muito tempo... o Peyton Manning, tem Drew Brees. Lá atrás a gente teve até carreiras mais longas, né? Mas assim, a gente olha o NFL e a gente não tem noção que a gente está falando de 6 anos. Né? A gente está falando de anos. Óbvio que esse cara 2001 até 2007, né? Em 2004 que o cara para de jogar. Mas o impacto desse cara em 4 anos, assim, é uma coisa que é muito difícil, né? É muito difícil. A gente vê esses caras saindo do college. Eu não acompanho tanto o college quanto eu gostaria, eu acabo vendo alguns jogos, né? Mas a gente vê esses caras saindo do jogo, dos colleges. E aí eu falo, por exemplo, do Ken Skateball, né, que é um cara que eu vi bastante o ano passado lá em Arizona State, acabava vendo alguns jogos de Arizona. Putz, tem um perfil de correr muito bem, deu certo ali no Giants, né? Teve uma lesão muito ruim, mas, cara, não dá pra falar que o cara não teve né, não teve impacto, né?
O Bijan Robinson, né, é um cara que tem impacto. Eu acho que é muito cru ainda, tem algumas coisas para amadurecer, mas sim, se a gente pega esses caras que estão começando, aí você vai pegar um Alvin Kamara, você vai pegar uns caras, o Derrick Henry, né? Você pega o Tony Pollard, você pega uns caras assim que são caras que estão muito tempo na liga, né? Que, putz, conseguem correr, cara, e se cuidam, e você vê o cara muito tempo ali. E, cara, esses caras estão exatamente nesse ponto, né? De ter uma lesão que vai tirar ele provavelmente da temporada, pode causar uma aposentadoria, aqui como aconteceu com o Bruce Holmes, né? Então, quando a gente vê aí no Colts, né? A gente tem hoje o running back, né? Que é o cara que é o diferencial do time, né? Vamos ser justos aqui. Eu não vejo um outro tipo de jogada no Colts que faça sentido, a não ser algumas jogadas ali, né? Tem o Pittman, tem o Warren agora, né? O Tyend que veio lá esse ano, né, no draft. Mas é o Jonathan Taylor, né? Assim, cara, e é basicamente o cara correndo, 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 correndo. Beleza, quando dá certo, quando encaixa o jogo, é ótimo. Mas você hoje na NFL não pode ter um ataque unidimensional, né? Por conta exatamente disso. Porque em algum momento você vai ter uma lesão, né? E obviamente isso impacta muito no jogo, né? E esses caras, quando eles têm um impacto muito grande, quando esse cara é o time, é a temporada, é a estatística, cara, você tem que preservar esse cara, né? Então, por isso que todo mundo fala, quando você acha o quarterback de franchise, né? O franchise quarterback, mano, protege esse cara, coloca uma linha ofensiva para proteger esse cara, porque esse cara vai ganhar o jogo para você. E é o que o Mahomes faz hoje, né? Vamos combinar aqui que o Mahomes já ganhou muito jogo, né? Com corpos de wide receiver que tinha Sky Moore e o Kadarius Toney, e a gente ganhou o Super Bowl, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por você que assistiu esse vídeo. Dá trabalho fazer essas pesquisas, mas é uma delícia. A gente aprende cada vez mais coisas estatísticas. Como eu falei, eu acompanho esse time há muito tempo e para mim é muito bom poder encontrar gente que não conhece e falar sobre isso, né? E mostrar um pouco da história, falar um pouco desses jogadores, porque eles fazem. Se a gente está onde a gente está hoje, se a gente é uma dinastia do jeito que a gente é hoje, é porque esses caras comeram muita grama, porque na época a gente não era nada, né? Mas tem muita história aqui para contar, então vou tentar aí ao longo do tempo contar mais histórias sobre isso. Beleza? Como eu falei, Isaiah Pacheco não joga amanhã. Do lado dos caras, os caras também tem 3, 4 baixas, mas aproveita. Vem para a transmissão amanhã. A gente vai estar aqui 18 horas para falar sobre tudo que acontecer entre Chiefs e Bills, torcendo para a gente ganhar. Mas se a gente perder, a gente pega os caras lá na próxima, lá na pós-temporada. Certo? Obrigado de novo. Valeu. Como eu falo sempre, say how about those Chiefs. Valeu, pessoal.